tarde a todos. Obrigada pela vossa presença. Muito rapidamente, só para vos contextualizar, muitos escritores já são pensadores destes nossos encontros. Hoje temos connosco o Gonçalo Tavares, que agradece muito a disponibilidade para estar connosco. Também amanhã fará um livro de quem em termos de inscrições, mas e hoje tenho a oportunidade também, quem quiser, de jantar, ter um jantar que se proporciona sempre alguma conversa mais alongada do que aquela que podemos ter aqui. Mas muito rapidamente agradecer a vossa disponibilidade, agradecer também ao Palmares a parceria que temos com a Reda neste âmbito da promoção da oficina de escrita e a vossa presença naturalmente. Não me vou alongar, todos conhecem o Gonçalo Tavares, é um dos maiores escritores portugueses, reconhecido por todo o mundo, o mais traduzido dos livros, pelo menos. E, portanto, é uma pessoa de múltiplas capacidades, multiplamente premiado também, e é um pensador, alguém que nos desafia pela sua escrita e pela forma provocatória como nos coloca as questões, os seus estilos muito próprios, as suas frases sintéticas, que nos desafia permanentemente. Eu, apesar de já ter mudado, continuo muito apaixonado por Jerusalém, não sei se isto é comum a todos, continua a ser muito inesquecível ainda hoje, volto a ele muitas vezes. Portanto, é isso que temos, uma conversa, o Palmares vai conduzir e espero que vocês também me ajudem nessas perguntas e a descortinar o vasto universo do Gonçalo, que também é um pouco o nosso quando estamos com ele por vezes. Obrigada. Obrigado a todos. Nós já estivemos cá reunidos com alunos da sala secundária. Estavam um bocadinho tímidos, eu acho que os alunos estavam tímidos para perceber, mas gostava que tivéssemos todos a conversar, que não fosse só um diálogo, para precisas à vontade para interromper-se e eu achava que é pertinente. Eu começava por perguntar ao Gonçalo, dizer que, como o Paulo disse, que a obra do Gonçalo é vasta, não é? E toca em diversas tipologias textuais, não é? Desde o texto dramático, a poesia, a literatura infantil, a epopeia, já abordo, crónica, romance, etc. Esta instabilidade genealógica, digamos assim, é uma forma de fuga ao tédio, ao medo do previsível, daquilo que é definitivo. Antes de mais, boa tarde, dizer que é um prazer estar aqui, na terceira. Estou caminhando para o curso, mas parece que realmente já estão as inscrições juntadas, mas eu acho que também vou voltar. Há muitos anos que não vinha cá, mas acho que vou voltar em setembro ao estudo, que é um festival turístico. Mas, quando eu estou nos Açores, sempre venho cá, penso que devia ficar cá um tempo, mas escrever. A ver se qualquer dia. Eu não sei se conseguem ouvir, não? Não. Depois, uma coisa que falar muito mais alto. Não tenho micro, não. Vocês não podem chegar às coisas? Não. Eu não vou falar mais alto, não consigo. Podemos chegar às coisas. Ou não, se calhar. Eu acho que este é... Se calhar poderiam mais ali cá, porque estou brincando. Bem, eu não tenho mais voz forte, portanto não consigo falar mais. Mas dizer, é o que eu apresentar aqui. Bem, sobre a pergunta eu não sei, eu já falei algumas vezes sobre isto. Para mim, não sou um adepto do género literário, enfim. Eu também não sei se as pessoas aqui já conhecem muita coisa, não sei. Depois ponham as questões que quiserem, porque para quem conhece, eventualmente, eu vou dizer, portanto, já é muito claro. Para mim, quem escreve trabalha com o alfabeto, não é?
precisamente neste breve notas sobre literatura Bloom, eu falo um pouco sobre isso, que é a base. O material de trabalho no escritor é o alfabeto. E às vezes parece que são os géneros literários. Eu pessoalmente não me sento pensando, agora vou escrever um romance ou agora vou escrever. Eu sento-me e penso, vou escrever. A necessidade de escrever. E, portanto, quando estou a escrever, nunca me dirijo para uma espécie de história da literatura, nunca me dirijo para agora romance, agora poesia, porque o alfabeto não tem, o A não pertence à poesia, o B, uma vez escrevi um conto a brincar que era existir um teclado para a poesia, um teclado para a ficção, um teclado para o ensaio, mas isso não existe. E eu acho precisamente que um dos problemas às vezes das classificações é que separam coisas que são inseparáveis e empobrecem. Por exemplo, a separação entre romance, ensaio e poesia, para mim é muito claro que é sempre um corte a diminuir. Por exemplo, quando separamos romance do ensaio, estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que o romance não é ensaio, porque senão não existia romance e ensaio. E ao dizermos que não é ensaio, o que é que estamos a dizer? Que o romance não é do mundo do pensamento. E ao mesmo tempo do ensaio, separamos do romance, estamos a dizer que o ensaio não é para contar histórias, não é narrativo. E é evidente para mim que o ensaio é narrativo, que o romance é para pensar, pode ter ideias, como é evidente. A separação da poesia, por exemplo, é assumir que, ou nós achamos que a poesia é aquilo que termina, em que as linhas terminam antes do final da linha, do texto, ou então, se é outra coisa, por exemplo, é nós assumirmos que se pode escrever um romance sem preocupação com as palavras, com a sonoridade das palavras, a importância de cada palavra. E isso também é diminuir o romance. E é assumir, por exemplo, poesia, separamos de romance e ensaio, é dizer que a poesia não pode contar histórias. É dizer que a poesia não pode pensar, por exemplo. Eu, por acaso, até trouxe para os Açores, um dos livros que trouxe foi o Lucrécio, que é um clássico, e ele, por exemplo, tem um ensaio sobre astronomia em poesia, em forma de poética. Para nós isto já está um bocado fora, mas muito do ensino clássico, ensino mesmo das matemáticas, das coisas mais, das gramáticas, era em poesia. E portanto, esta ideia de separação das coisas é a ideia de que a poesia não pode ser um pensamento ou uma história. Por exemplo, a viagem à Líbia é um pouco isso, é tornado poesia, mas por outro lado é narrativo e acho que também é uma espécie de ensaio. E, portanto, neste dicionário Bloom eu falo muito também disso, que é o texto é naturalmente um texto é naturalmente híbrido e depois o que nós fazemos muitas vezes é separar artificialmente, ou seja, não é o texto que é naturalmente romance ou poesia ou ensaio, o texto é naturalmente híbrido e depois o que nós fazemos, e às vezes a questão da biblioteca, não é? Onde é que arrumamos os livros? Muitas vezes a ideia de arrumar os livros em um determinado local tem muito a ver com isto. Mas o que me parece é que quem escreve, o criador, não pode estar, um artista de outra arte, não pode pensar da mesma maneira que os receptores. Não é? E acho que a liberdade da escrita tem a ver com não pensar em géneros literários. Parece muito claro. O Roland Barthes tem uma coisa que eu acho muito bonita, ele dizia que escrever não deve ser um verbo transitivo. Ou seja, o verbo transitivo não é em português, que é, por exemplo, lance, atirar. Atirar é um verbo transitivo, que é atirar o quê? Quando há o quê é o transitivo. Atirar uma pedra, atirar para pedra, etc. E o escrever, nós assumimos que o escrever é um verbo transitivo. Alguém diz, por exemplo, eu estou a escrever, mas o quê? Um romance, apresenta-se na... Quando escrever devia ser intransitivo. Eu estou a escrever, ponto final. Não precisa de mais nada, estou a escrever. E quando dizemos estou a escrever o quê, estamos logo a entrar num mundo, muitas vezes é um mundo muito convencional, etc. Portanto, eu quase parte do meu trabalho é muito escrever de forma intransitiva e depois tentar pensar o que é este bicho que eu fiz, tentar dar um nome.
É evidente que esse bicho às vezes aproxima-se mais de umas coisas, de outras, mas quase sempre está ali num território no meio que eu não sei bem muitas vezes qual é. De qualquer das maneiras, foi uma viagem à Índia, classificada como uma epopeia, não é? A epopeia do século XXI, já falamos dela também de manhã. Qual é a grandiosidade que essa obra encerra, como epopeia, digamos assim? Não sei, quer dizer, não cabe a mim falar. Acho que ela é considerada uma das suas grandes obras. Eu para mim, quer dizer, eu vejo os livros de uma forma que são muito. É mesmo como se fossem animais diferentes. Eu não consigo dizer que um é melhor do que o outro, são mundos diferentes. Eu quis coisas diferentes. Quando escrevi o Sr. Brest ou na América Adiciona, tanto queria coisas completamente diferentes do que queria com a epopeia. A epopeia tem a ver com uma coisa também que me interessa, que é a ideia de que precisamente que há uns géneros literários que estão ultrapassados, não é? E a epopeia de alguma maneira era considerado um género que já não pertencia ao século XXI. E o que me interessou ali é como colocar esta máquina de novo em funcionamento, esta máquina da epopeia. E naquele caso é interessante porque é realmente um tipo de escrita que não é nem poesia, nem prosa, é uma coisa muito estranha, mas a mim o que me interessava na epopeia do século XXI é para já dizer que não há heróis como os heróis clássicos e que hoje muitas vezes o protagonista é um pequeno homem que faz uma coisa por vezes não muito significativa, no limite uma história contemporânea pode contar a história de um homem que é um criminoso, por exemplo, não há? E portanto a ideia da epopeia clássica é uma ideia um bocado, quer dizer, o mundo contemporâneo já não pode muito receber da mesma maneira, que é a ideia de que é uma espécie de elogio, de grande elogio. A epopeia é sempre um grande elogio, um povo, não precisa. Eu acho que se ouve, não é? Sim. Como? Faz bem mesmo. Pois, não é isso. Mas pronto, é isso, porque a ideia de um grande elogio, e quer dizer, por exemplo, eu gosto muito dos Lusíadas, e ainda parte da estrutura toda dos Lusíadas, não é? E, portanto, queria ter uma atenção muito grande. Mas eu acho que quase já. Obrigado. Vale a pena? Não sei, porque fica mais claro. Isso é um problema, ficar mais claro, era bom. Mas pronto, o que me parece é que, por exemplo, os Lusíadas, que é uma obra extraordinária, realmente nós vemos ali passagens em que há uma espécie de elogio não crítico. E isso, a ironia do século XX não permite que a pessoa se faça um elogio a um povo sem, de vez em quando, não dizer que este povo também é miserável, etc. É grandioso, é miserável, enfim. O que há nas epopeias clássicas é, muitas vezes, colocar-se de um único ponto de vista. Não é? O que me interessava era uma epopeia muito que sabotava, muitas vezes, a lógica do elogio sem crítica, sem reflexão. Não é? A personagem do é muito sarcástica, para ser. E essa crítica à realidade é muito constante nos seus livros. E são muitas vezes também marcados pelo horror, pela violência, pela ausência de felicidade até. Quais são, no seu entender, os piores defeitos do mundo atual? É uma pergunta muito difícil e eu não consigo responder, nem ninguém consegue responder os defeitos. Bem, e ainda por cima temos pouco tempo, não é? Eu acho que há, para já, o que me interessa muito é o bicho humano, de uma forma geral, não é? Eu acho que o bicho humano tem características extraordinárias, por exemplo, e tem características terríveis. Logo à partida há uma questão muito limite, que é, nós somos animais feitos para sobreviver. E, portanto, esta ideia de animais feitos para sobreviver, de tal forma que fomos aguentando e continuamos aqui, cada vez com maior número, não é? Com maior número. Mas esta ideia do sobreviver é terrível porque coloca a questão de nós somos máquinas que, no limite,
entre a vida do outro e a nossa vida, nós optamos pela nossa vida. E isto é muito violento, porque no limite, se a minha vida depender de eu matar o outro, no limite isso pode acontecer. E, portanto, há aqui uma espécie de instinto de sobrevivência limite que é logo terrível. Mas quer dizer que nós podemos não gostar disto, mas isto é a base da nossa sobrevivência. Quer dizer, se nós fôssemos um animal que preferia morrer em vez de morrer o outro, nós já estávamos extintos, não é? Eu tenho uma teoria sobre a extinção dos dinossauros, é que os dinossauros, quer dizer, preferiam morrer eles próprios do que o outro, não é? Diziam, não, morro eu. É que não há hipótese, a única hipótese de uma espécie sobreviver é cada um dos seus elementos, por base, claro que há exceções, mas por base prefere sobreviver a que sobrevivam outros. Isto é terrível dizer, não é muito simpático, mas depois o que é extraordinário na espécie humana é que há grandes exceções. A ideia de sacrifício, por exemplo, os mitos clássicos. Eu agora entrei um bocado para o mundo das mitologias também, mitologias mais contemporâneas, como os 5 ratos e a mulher sem cabeça, que tem a ver com esta recuperação também dos mitos clássicos. E esta ideia, por exemplo, da mãe que morre, quer morrer em vez do filho, da apaixonada ou do apaixonado que morre em vez da mulher que ama, do homem que ama, isso são exceções extraordinárias do humano, porque, por norma, o humano prefere que o outro, em termos de limites. Mas depois há outro lado, é que nós também somos a espécie mais frágil, provavelmente uma das espécies de animais mais frágeis, se não a mais, não é? Há animais que nascem, por exemplo, e que passados 5 minutos estão a caçar o seu próprio alimento, não é? Há espécies de animais. Nós nascemos e, quer dizer, se formos abandonados, num dia desaparecemos. Quer dizer, nós demoramos anos, vários anos, às coisas mais básicas, não é? Uma coisa muito incrível, eu escrevi um texto uma vez na Visão sobre isso, uma imagem que marca muito é a imagem que toda a gente tem da infância, por exemplo, em que um inseto, ou uma joaninha, não é? Também chamam de joaninha, não é? Que se virava e depois de repente não se conseguia virar, ficava com as 4 patas a abanar, e depois nós, crianças, lá estávamos numa espécie de sadismo infantil que depois nós vamos aperfeiçoando, ficamos com um sadismo adulto muito mais atacado. Nós com um sadismo adulto infantil a pensar, viramos ou não viramos, continuamos aqui a ver este espetáculo das 4 pernas a pedalar sem objetivo. Mas se nós, por exemplo, uma criança com 4 meses, é incrível, se nós, até aos 4, 5, se nós virarmos de costas, ela não se consegue virar. Faz assim. É incrível, ela nem se consegue virar. Que é a coisa mais básica, é a pessoa encontrar a sua posição base de apoio, não é? E portanto, porquê é que ela se consegue virar? Porque há pelo menos uma única mão, a virá-lo para o sítio certo, não é? Esta mão que seja a mão do pai, da mãe, enfim, ou de outra pessoa, mas é extraordinário pensarmos que se nós não tivéssemos esta primeira mão, não existíamos. E esta primeira mão que tem de ficar durante muito tempo. Nós somos uma espécie também cuidadora, não é? Nós não existiríamos, por exemplo, sem o coletivo, esta ideia por um lado nós somos um bicho individual, mas por outro lado nós não existiríamos se não tivessem pessoas à nossa volta, isso é muito claro, não é? Se alguém acabasse de nascer e dissesse, agora desenrasca-te, pronto, tínhamos esta ideia da cidade, não é? Ou da microfamília, é fundadora ou seja, o homem é um animal claramente de família é um animal que exige pessoas ao lado, logo mal nasce. E isso é interessante porque marca também uma questão de solidariedade, de afetividade, que é quase o contrário do que eu estava a dizer. E, portanto, em termos do humano, eu acho que há essas duas coisas particulares. Em termos de sociedade, é uma coisa mais geral, enfim, podemos falar de mais, mas há tanta coisa, a questão agora das máquinas, enfim, da tecnologia, da internet, podemos falar sobre isso depois se quiserem. Mas quer dizer, eu não sou muito, eu, apesar de sou mais pessimista muitas vezes em termos individuais do que em termos coletivos. Mas às vezes, claro, nós achamos sempre que vivemos o pior dos mundos, não é? Mas às vezes há dados estatísticos que são muito concretos. Nunca houve tão poucas guerras como há. Pode parecer estranho, mas é verdade. Nunca houve tão poucos mortos em guerras como há. Em termos de fome, por exemplo, nunca...
atualmente o número continuam a morrer eventualmente pessoas no limite com fome, mas o número, há estatísticas que mostram isso, o número é bastante menor. Ou seja, a coisa não está a piorar em termos de doenças, por exemplo, sempre houve doenças que dizimaram e continua a haver doenças em alguns países africanos que dizimam grande parte da população, mas também nunca, apesar de tudo, houve tanto a possibilidade de combater, enfim. Ou seja, não é o pior dos mundos coletivamente. Depois há a questão, claro que nós tendemos sempre a pensar, por exemplo, realmente de repente há uns partidos fascistas, nós dizemos, bem, o mundo está como isto está. Bem, a Europa está em paz há 100 anos. Isto nunca existiu, desde que a Europa nunca existiu isto. Quer dizer, tivemos a guerra da Jugoslávia nos anos 90, que foi assim uma coisa absolutamente terrível, mas fora isso, portanto, coletivamente eu acho que há uma espécie de sistemas de equilíbrio que são muito fortes hoje, mais do que eram. Um sistema de comunicação social que se vigia, enfim. Eu acho que um bom exemplo é a eleição do Trump. Eu acho que o Trump, quando foi eleito, eu acho que todos nós estávamos a pensar, grande parte pelo menos, estavam a pensar que seria uma catástrofe. E temos de ser justos, não foi uma catástrofe. E temos de ser justos também, não foi uma catástrofe, não foi por causa do Trump. O Trump é uma catástrofe. Não foi uma catástrofe porque o sistema é muito forte, Os Estados Unidos, podemos pôr uma série de críticas, mas o sistema é muito equilibrado. Há ali coisas, de repente alguém quer fazer uma coisa, mas é travado pelos juízes, depois há outro que quer fazer uma coisa e é travado por um sistema político, enfim. Há ali muitos... A ideia de haver várias forças sempre foi o mais sensato, enfim. Mas é interessante como, claro que é uma guerra, por exemplo, as fake news, hoje uma grande discussão é se o Estado deve controlar esta questão das fake news. Isso é assustador. Pensar que é o Estado que é um centro que vai dizer o que é verdadeiro e o que é falso. Não. Isso é o princípio dos regimes totalitários. Não é? Mas é interessante que quando há uma certa ameaça pode haver sempre esta tendência para centralizar. E o que eu sinto muito no mundo atual é que há vários polos de forças e esses polos de forças vão se equilibrando. E o princípio um bocado da democracia é também um pouco isso, é distribuir forças por diferentes sistemas, não é? Subsistemas, etc. Por falar em Estados Unidos, escreveu o seu último livro passa-se exatamente para a América, não é? A América disse Jonathan. Isto é passado antes da eleição do Trump, não é? É considerado um diário ficção, não é? Sim. Amanhã também falávamos na questão do diário, do escrever diariamente. O que é que esse diário ficciona? Bem, é curioso que havia uma altura que eu não gostava nada de viajar e está no sítio certo. Está no sítio certo. Mas desculpa. Eu não gostava nada de viajar. É interessante que depois disso fui alguns livros que foram gerados por viagens, sei lá, o Canções Mexicanas, que é um livro a partir de uma viagem ao México, que foi uma viagem que marcou muito. O México tem agora recentemente fui ao Japão, à Índia, enfim. O México tem uma coisa incrível que é um sul, não sei se alguém já foi aqui, que é uma experiência que vale a pena, a cidade do México, que é totalmente surrealista. O Breton, o pai do surrealismo, dizia precisamente que ali não era preciso surrealismo, que já era. Eu contei em alguns sítios, por exemplo, eu lembro num bairro da cidade do México de eu entrar numa gelataria e que tinha vários gelados, morango, baunilha, tal. E era uma sala para aí com 6 metros quadrados e ao lado esquerdo, portanto, na mesma sala, estava uma micro-igreja, um oratório, e estavam duas velhotas mexicanas a rezar o Padre Nosso, Padre Nuestro. Então a pessoa está no mesmo espaço, está a comprar um gelado de baunilha e estão duas pessoas a rezar de joelho, mas a 2 metros. Assim. E a quantidade de coisas deste tipo, que eu pus no Canções Mexicanas uma situação que é real. Canções Mexicanas depois é uma ficção, mas, por exemplo, uma situação que foi real, que perto do Zócalo, que é a Praça Central, havia um homem com alto-falante em cima de uma caminhoneta, com alto-falante a dizer arrependam-se que o mundo vai terminar sexta-feira.
arrependam-se todos. E depois fez uma pequena pausa de silêncio, depois começou: frigoríficos Casimiro, comprem frigoríficos Casimiro. É real, é completamente louco. Eu queria perceber aquela maluquice, eu fui lá tentar perceber, e o que é que era? Era realmente um daqueles loucos religiosos, portanto ele achava mesmo que o mundo ia acabar sexta-feira, tinha a certeza absoluta, mas o trabalho dele era vender os frigoríficos Casimiro. Portanto, ele fazia uma pequena pausa e depois nem percebia que estava a contribuir para vender poucos frigoríficos. Ou acreditavam nele ou compravam frigoríficos. Mas, por exemplo, o mestre tem essa coisa. Outra viagem muito forte foi ao Japão, agora há pouco tempo. Os Estados Unidos, o que eu fiz foi uma viagem de carro. E claro que as viagens são mesmo um ponto de vista, digamos, concreto, que depois dá origem a uma ficção. O que eu fiz foi, portanto, depois tudo o que está aqui é quase tudo ficção, mas eu levei uma imagem do Kafka, que é um retrato que eu comprei em Barcelona. Nas Ramblas há um pintor que pinta escritores e que eu acho muito bom, um pintor muito bom. Eu há muitos anos comprei-lhe uma imagem do Kafka, do Lorca e da Patti Smith, e também aparecem alguns por este livro. E o que eu faço agora muito é, às vezes, antes de uma viagem, encontrar um objeto que quero levar para essa viagem, depois ando com o objeto um pouco a tentar perceber como é que o objeto se relaciona com o espaço, não é? E neste caso eu levava o retrato do Kafka e ia colocando em alguns pontos, em zonas da estrada, enfim, aqui, por exemplo, está numa das zonas mais quentes dos Estados Unidos, com 40 e tal graus, uma coisa em que eu vi também real um homem, deviam estar 42, 43, mas o sítio é sequíssimo, é uma coisa insuportável, a pessoa anda 10 metros, tem que beber água, é mesmo absolutamente, e aguenta 30 minutos lá e depois tem que sair. E estava lá um senhor com equipamento a correr também, um louco qualquer também estava a correr. Mas por exemplo, a certa altura pus a imagem do Kafka na ideia num supermercado, porque a imagem do Kafka alterava completamente a paisagem. O que me interessa no Kafka é que o Kafka tem... Não é tanto a questão de ser o escritor que era, é que, em primeiro lugar, o Kafka era judeu, não é? Portanto, há aqui uma parte sempre... Podemos falar sobre isso, mas, por exemplo, uma menina está a pedir no seu século, noutros livros, a questão judaica está muito presente. E há uma fotografia, e o Kafka é incrível porque o Kafka escreveu antes do Holocausto, portanto, escreveu no final do século XIX, é incrível perceber isso, mas parece que ele previu uma série de coisas, a sua obra quase explica muitas coisas. Por exemplo, uma coisa incrível que está no processo do Kafka, não sei se já leu esse livro, é um livro realmente que vale a pena. Ele, por exemplo, esta questão do funcionário, que depois, nós hoje temos, a palavra funcionário é uma palavra muito violenta, nós agora tiramos um pouco esse peso, mas a palavra funcionário é uma pessoa que é reduzida a um conjunto de funções, não é? E isso é muito violento, aliás, isso é o princípio de tornar igual uma pessoa a uma máquina. Quando uma máquina é um conjunto de funções, quando um homem é um conjunto de funções, pode ser substituído por uma máquina. Mas o Kafka tem uma coisa incrível que é no processo. O processo é o K, que é acusado de um crime, mas ele não sabe bem qual é. E anda ali no meio do tribunal, toda a gente hoje usa o processo kafkiano, não é? Quando alguém... Mas o que está ali muito forte, por exemplo, antecipa o funcionário nazi. O funcionário nazi, que foi aquele funcionário que cumpriu ordens, mesmo que fossem as ordens mais terríveis, não é? Mas estava a cumprir ordens. Mas no processo há vários funcionários. E o Kafka trata esses funcionários da mesma maneira. Por exemplo, há um funcionário que carimba um papel, que a função dele é carimbar um papel, e lá no meio, e há outros com esse tipo de função no tribunal, mas há um cuja função, por exemplo, é dar 3 chicotadas às pessoas que são acusadas. E se lerem o processo é muito forte, porque o Kafka apresenta os funcionários da mesma maneira. Ou seja, o funcionário tal tem que carimbar tal. O funcionário tal tem que dar 3 chicotadas tal. O outro tal. Não diz uma palavra, não lhe chama cruel, não lhe chama assassino, não lhe chama nada, não tem ququer juízo de valor, são funcionários.
E isso é incrível, por exemplo, é prévio ao regime nazi, mas está lá todo o regime nazi, que é precisamente a ideia de, quando transformamos pessoas em funcionários, eles, de repente, estão a cumprir, por um lado, ordens e têm que fazer determinadas funções e não devem discutir sequer as funções que lhes são atribuídas, porque isso não é do seu departamento, digamos, mental, não é? Isto para dizer que portanto, o Kafka tem esta parte que me interessava muito, ou seja, quando nós de repente pomos a imagem do Kafka ao pé de um conjunto de bonecos de criança, de repente há ali qualquer coisa que se transforma. E também a cara dele é muito semelhante, é terrível esta questão. Há uma fotografia de um rapaz com 14, 15 anos a entrar em Auschwitz, que se vira para trás, e é uma fotografia é um rosto muito, muito semelhante ao do Kafka. Portanto, o que me interessava era por um lado, andava com este retrato e perceber como é que ele chocava com o resto. Mas basicamente é um diário em que há um diálogo com o Jonathan, e que vão falar sobre a questão da tecnologia, enfim, sobre a questão das armas, mas não é nenhum juízo de valor, pelo contrário, é muito uma tentativa de compreender a natureza dos Estados Unidos, os ursos, bem, enfim, os Estados Unidos, eu fiz uma viagem que está aqui um pouco, foi ao Death Valley, enfim, aos parques todos naturais, das sequoias, aquela coisa que nós vemos na televisão, e é muito, muito impressionante quando estamos lá, que é ver uma árvore que tem este diâmetro, se calhar desta superfície, em que tem aqui uma imagem, é muito incrível. O General, depois os americanos têm nomes extraordinários para as árvores, General Sherman, eles chamam General, a grande força, o grande não sei o quê, o grande Major. O General Sherman é impressionante, que são 30 pessoas à volta, não chega, devem ser umas 50 assim à volta, com as mãos é uma coisa que parece inacreditável, não é? E perceber, por exemplo, há árvores com 3.000 anos, enfim. Ou seja, os Estados Unidos ao mesmo tempo têm esta parte super tecnológica que nós vemos na televisão, de alguma maneira, e que associamos aos Estados Unidos, mas os Estados Unidos têm uma outra parte que é incrível, que é, eles têm uma natureza, talvez porque a tecnologia entrou na tecnologia e de alguma maneira a forma de pensar mais ocidental, inglesa neste caso, entrou naquele território já muito tarde, e eles entraram já com uma consciência de proteger a natureza. Por exemplo, na Europa não tínhamos tanto. Então ali há sítios absolutamente intocados, incríveis, áreas gigantes, e foi por aí que eu andei um pouco, não é? Que é uma coisa também que nós, quando falamos do grande sonho americano, associamos muito à cidade, e acho que ali nos Estados Unidos a paisagem tem uma grandiosidade. Por exemplo, as estradas, nós fizemos uma viagem de carro, e realmente há estradas em que nós andamos 200, 300 km sem ver ninguém, sem ver uma casa, sempre rodeados de montanha, e é uma sensação realmente a pessoa pode sair do carro, deitar-se no meio da estrada, um calor gigante, é assim uma sensação muito de liberdade que eu achei extraordinária. E, portanto, este livro é muito sobre essa viagem, e colocando aqui questões ficcionais, claro, não é? Posso dizer algo? Sim, sim. Relativamente àquilo que mencionou sobre a relação do objeto e agora com o objeto, não percebi muito bem. Ou seja, essa necessidade de andar com um objeto, o Gonçalo pretende ver a reação do objeto, pretende ver o meio ambiente reagir ao objeto, pretende ver o outro pessoa reagir ao objeto, ou pretende ver qual é a reação que provoca em si com aquele objeto naquele meio ambiente? Pois não é tentar criar reação a outras pessoas, não, nada disso, é uma coisa até quase secreta entre... É mais perceber o que é que de repente um objeto um objeto fora do contexto, não é? Ou seja, eu quando vou para uma viagem, o que eu tento perceber é qual é o objeto que não pertence ao mundo onde eu vou, não é? Ou seja, nós às vezes quando vamos viajar estamos a tentar encontrar, por exemplo, livros vamos para o Japão, pensamos em livros sobre o Japão, em autores japoneses, enfim. Eu também, claro, penso assim muitas vezes, mas também me interessa muito qual é o objeto de repente que eu não associo nada a
a este mundo. Isso faz despoltar aqui no Gonçalo. Não, pois o que faz é, eu ando com uma mochila sempre. Portanto, o objeto está na mochila. Eu falei desse objeto, mas há outros objetos. E a questão que eu tenho um trabalho com os espacialistas, que é o Atlas de Corpo e Imaginação, estou a ler ali, que é, os espacialistas são arquitetos, só para contextualizar. Por exemplo, eles têm um conceito que eu gosto imenso, eu trabalho muito com eles, sou amigo da juventude do Luís Batista, que é ali que é o espacialista. Eu fiz um interrail com a pessoa que faz as fotografias, portanto, aos 18 anos, e eles têm o que eles chamam de um kit espacialista, que é um kit. Portanto, os espacialistas andam à volta do espaço, espaços muitas vezes abandonados, ruínas, etc., e andam com um kit de objetos. Eles estão a olhar para o espaço, veem, por exemplo, ali um buraco, e de repente está ali um buraco que é apenas uma ruína, e de repente se eles fazem, estou a dar uma hipótese, se eles fazem uma outra circunferência, exatamente com o mesmo raio, por exemplo, a giz, de repente deixa de ser um buraco e passam a ser algo simétrico, começam a colocar simetria, começam a dar sentido ao espaço através ou de objetos que colocam lá ou outros. Mas a questão principal é, quando a pessoa vai estar atenta, no meu caso, quando se leva um objeto, a pessoa, eu muitos dias não usava o objeto, não tirava o objeto, não é? Mas a pessoa está com uma atenção ao espaço que é diferente, está a tentar perceber o que é que eu posso tirar desse espaço, de repente, não é? E portanto, é uma lógica completamente diferente. Não tenho nada contra, mas quando a pessoa vai e só tem o seu olho e o espaço à frente, novo, vai para o Japão ou vai para outro sítio, vai viajar e tem a sua máquina, o seu olho, a máquina fotográfica e o espaço. Isto dá uma coisa. Eu acho que ter objetos enriquece. É uma coisa, é quase um movimento, eu diria, de arte contemporânea, não é tanto de literário, mas é da arte. É, de repente, nós vamos um objeto e podemos perceber que há ali uma relação entre um objeto e a paisagem. Muitas vezes não há relação nenhuma, muitas vezes o choque não provoca nada, mas algumas vezes provoca. Por exemplo, aqui no final aparecem umas fotografias no Kit Market, não é? O que foi? Porque de repente, quando a primeira vez eu estava com o objeto na mochila e fui comprar, eu não vou aos sítios a pensar, olha, vou pôr aqui o objeto ou a imagem. Não, eu estou a fazer uma viagem, portanto, a certa altura preciso de comprar comida, não é? Fui ao supermercado. Convém. E de repente comecei a ver, experimentei pôr o Kafka junto a cereais e depois ao lado. De repente percebi que há aqui, há aqui qualquer coisa que me interessa. Não sei, O que é que interessa? Há aqui uma coisa que tem a ver, por um lado, com uma espécie de, por exemplo, uma coisa nos Estados Unidos que tem a ver com esta questão do mercado livre, que é, por exemplo, já fui a Cuba e outros países, e realmente um dos grandes choques, podemos gostar ou não gostar, é da quantidade, não é? Enquanto, por exemplo, em países como Cuba nós temos, de um produto, temos uma marca. Nós nos Estados Unidos, de cereais, nós podemos, sei lá, sem exagero, há 200 tipos de cereais diferentes. 200 tipos de cereais diferentes. Pronto, portanto, e por um lado, quando de repente aparece ali a cara de Kafka no meio, enfim, não sei, eu não quero dar interpretações fechadas, mas há ali um contraste, por um lado, de uma cara que está a perguntar quase angustiada e por outro esta questão do consumo completamente, de uma liberdade também, uma liberdade muito material, que esta liberdade eu acho que, por um lado, claro que é interessante, a pessoa teve muitas possibilidades de materiais, mas é um tipo de liberdade que não acho que seja exemplar. Portanto, interessavam também este tipo de coisas, mas para dizer que é muito uma espécie de kit também, e que faz com que o meu olhar esteja mais atento a determinadas coisas. E não apenas a querer fotografar a paisagem, como se a paisagem... Pronto, porque a paisagem está lá sempre, não é? O que é que não está? O que é que as pessoas muitas vezes fazem? Por exemplo, quando tiram... Imaginem que vão a um sítio muito bonito, quer dizer, ou tiram fotografias à paisagem, mas àquele sítio há milhares de fotografias, assim. Para ser um pouco diferente, provavelmente as pessoas tiram-se a si próprias lá.
Aqui é um pouco, se a pessoa levar eu até levo poucos objetos, eu acho que vou começar a levar mais, porque realmente de repente a pessoa percebe que está ali a transformar o espaço, não é? Se a pessoa, por exemplo, basta, imagino que estou agora a lembrar, mas é um pensamento está muito mais ligado à arte do que à literatura. Imagina por exemplo, se eu levo um rádio, ou um motor, um pequeno motor, e com uma ficha, por exemplo, e coloco e levo para o Grand Canyon, por exemplo, e de repente ponho ali, naqueles penhascos, ponho ali, de repente, um motorzito com uma ficha elétrica, e não há ficha ali no meio, de repente há ali qualquer coisa que se cria, não é? Tem mais a ver com isto. E não é pensar, eu vou levar este objeto para aquele lado, eu estou a andar com a minha mochila e de repente... Porque há uma... Eu acredito muito que as artes, o Paulo no início falava um pouco disso, a relação entre as artes e a literatura, e precisamente o que eu acho também às vezes é que a literatura é muito conservadora, e alguns dos meus trabalhos, esse do Atlas é talvez o mais evidente, cruzam-se com a arte contemporânea, e nesse aspecto talvez este livro tenha uma relação um pouco com isso. Estou satisfeita com a resposta. Mais alguém que queira? Posso todos? Já abrimos. Haver questões, não é? Posso? Já tem duas. Mas podemos passar para o Posso? Bom, recentando agora a questão na escrita, eu li há pouco tempo uma entrevista efetuada por si, penso que até foi na internet. Eu tinha duas grandes questões, uma sobre a obra e esta concretamente sobre fazer literatura. E achei interessante porque nunca tinha ouvido nada igual da parte de um escritor. E disse assim: de que é que escreve? Perguntaram, e disse: se não escrevo, fico muito irritado, como se estivesse esfomeado. Escrevo para não estar só. Existe ter 4 horas só para mim para escrever. E ao mesmo tempo eu vejo aqui, isto é interessantíssimo, mas ao mesmo tempo parece uma contradição. Porque escreve para não estar só. Não, mas isso é uma gralha. É? Isso além de ser uma contradição, é uma gralha. Eu provavelmente devo ter, eu digo muitas vezes, estar só e escrever são sinónimos. Quer dizer, não se pode escrever sem estar só. E eu faço muito um elogio do estar só. Hoje estivemos à tarde com miúdos, com 16, 17 anos, e realmente as pessoas hoje têm muita vergonha de ler, porque acham que ler é uma espécie de manifestação. Ler então em público, ler em público, porque é uma espécie de manifestação, acham, de fracasso social, não é? Ele está a ler porque não tem amigos, ele está a ler porque não tem uma namorada, enfim. E a questão de estar sozinho, por exemplo, estar sozinho ganha uma conotação precisamente, mais uma vez, de fracasso social. Não, o que eu dizia, pronto, às vezes há realmente transcrições erradas, eu acho que esse não está aí a mais. O que eu dizia é isso, preciso muito de isolamento. Eu de manhã, normalmente de manhã, eu escrevo num ateliê sem internet, propositadamente, não tenho internet, e desligo o telemóvel. Já contei algumas vezes isto, os meus pais são de Aveiro, e portanto eu tenho um ateliê em Lisboa. Quando os meus pais vão para Lisboa, o ateliê é também casa, enfim, eu tenho uma parte de casa, e quando os meus pais vão a Lisboa ficam nesse ateliê. Eu tenho uma ótima relação com eles, mesmo muito boa, muito afetiva, e portanto eu estou a escrever, mas quando eu estou a escrever eu fecho a minha porta, estou lá, e os meus pais, quando querem alguma coisa, põem um papel debaixo de coisa, a dizer, olha, vamos almoçar, se precisar de alguma coisa diz, não sei o quê. Não interrompem, porque precisamente o isolamento é completamente essencial, não é? E a questão também, provavelmente disse isso, mas para tirar a questão do romântico demais, não é? Eu tenho muita necessidade de escrever, mas é evidente que não me passa pela cabeça, seria uma estupidez completa, associar a fome, etc. Tem a ver, eu diria que às necessidades básicas, claro, eu fico irritado com uma irritação que é quase orgânica quando não escrevo, mas claro que não ponho em pensar. Mas disse também que a escrita não é um trabalho intelectual, é um trabalho físico. Isto também é interessante, porque nós associamos sempre o escritor a esse lado intelectual, muito reflexivo, etc. Enquanto que diz que a escrita que é quase animalesca, que precisa de escrever como uma torrente. Pois, isto não quer dizer que a escrita não seja um pensamento. Aliás, eu acredito
acredito muito que a escrita deve ajudar as pessoas a pensarmos todos, para mim ajuda-me a pensar. Eu estava a dizer, nesse sentido, era mais no sentido que eu sinto que é qualquer coisa física, por exemplo, como é que eu ia dar um exemplo? Eu, às vezes, começo a escrever, por exemplo, no computador, quase para aquecer, no sentido de que quando não estou a escrever nada que interesse, eu sei que não estou, mas é uma coisa mais quase corporal, não é? E realmente eu resisti muito a isso, mas eu tenho um amigo do cinema que é o Marco Martins, que é um cineasta, que é muito bom, fez o São Jorge, a Alice, etc. Ele a certa altura convenceu-me para um documentário com vários artistas de diferentes sítios. Ele convenceu-me a pôr no meu ateliê uma câmara de filmar. Eu depois esqueci-me da câmara e depois ele pôs. Esse filme é 24 horas, já não me lembro, com vários artistas, já não me lembro o nome. Mas realmente eu depois vi-me a escrever e é uma coisa quase animalesca, porque é assim, sem parar, às vezes horas sem parar. Eu escrevo assim 3 ou 4 tópicos, ou assim e depois às vezes escrevo 3 horas, portanto eu não corrijo nada. E nesse sentido é muito animalesco, porque não é nada intelectualizado no momento em que eu estou a escrever. Precisamente eu tento não pensar enquanto estou a escrever. Eu, como escrevo sem parar, portanto sem corrigir as frases, eu consigo perceber a velocidade a que escrevo pelas letras fora do lugar. Ou seja, se eu tenho muitas letras fora do lugar, porque eu pronto, como escrevo é isso, eu estou a escrever, não paro, não olho para trás, não corrijo. De vez em quando levanto a cabeça e percebi que por erro pus no caps lock, naquela questão de pôr a letra, e depois há 3 ou 4 linhas que estão letra, depois lá ponho para baixo, mas não corrijo, aquilo fica assim. Aliás, nas canções mexicanas há umas partes que estão em letra grande e que foram assim, perfeitamente, e eu depois resolvi, bem, ficam. Se por erro eu carreguei ali, ficaram letra grande, ficam letra grande. E editei, há partes que estão. Mas para dizer, eu então sei, por exemplo, quando eu estou a escrever lentamente, significa quando eu estou a pensar demasiado, ou pensar, que é um microsegundo antes de escrever, estar a pensar, eu tenho poucas letras fora do lugar. A certa altura eu começo a acelerar e as letras estão todas pedras, está P, R, D, A, ou uma coisa assim. E o que é mais extraordinário para mim é que depois, quando eu olho para as páginas que escrevi, às vezes não consigo recuperar as palavras, enfim, mas também acontece quando a pessoa escreve muito rápido à mão, mas o que é incrível é que as frases, as páginas que eu escrevi mais rápido são as melhores, de longe. Ou seja, as páginas que eu escrevi a uma grande velocidade são normalmente aquelas em que eu estou a descobrir qualquer coisa. Não é? Enquanto quando eu estou a pensar, de alguma maneira já estou a pensar qualquer coisa que eu já pensei ali próximo. E é um dos fenómenos mais interessantes para mim, é perceber que quando acelero, é como se o pensamento e a escrita coincidissem completamente. Não é? Mas só para dizer que isto é... Há pessoas, por exemplo, que a Hélia Correia, de quem eu sou muito amigo e muito admirador, por exemplo, a Hélia Correia escreve de uma forma completamente diferente. Ela escreve uma frase e depois corrige a frase, só escreve a segunda frase quando a primeira está completamente final. Para mim são 2 mundos completamente diferentes, que é o mundo da criação, de pôr qualquer coisa de novo que não existe ainda no mundo, aquilo bum, e depois a parte técnica de corrigir, para mim é outro cérebro, é como se fosse outra cabeça, eu não consigo fazer da mesma maneira, no mesmo dia. O que eu faço, que é uma coisa um bocado louca, é que desde o início que eu faço isto eu escrevo esta coisa maluca, assim, horas às vezes seguidas, muito animalesco e orgânico, gravo, nem olho para aquilo, às vezes olho só assim rápido a ver se há alguma palavra que de repente, se eu não corrigir ali, nunca mais me vou lembrar dela, mas é raro, e às vezes corrijo, olho para aquilo passado 5 anos, 3 anos, 4 anos, depois olho para aquilo, corto 20 páginas, depois 30, depois fico por uma parte, e portanto, normalmente é à tarde que faço isto. De manhã a minha cabeça está super... está com um tipo de... uma coisa qualquer que eu não consigo perceber bem, que é bum, 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 bum. E em termos técnicos é uma coisa completamente diferente. Então olhar para uma frase, perceber o que é que funciona, o que é que se corta. Portanto, eu de manhã estou a escrever o presente, como se fosse o presente, e depois à tarde, eu às vezes tenho um dia em que... às vezes não... claro,
há dias que eu estou cansado, não consigo fazer uma coisa de manhã e outra à tarde, mas às vezes escrevo de manhã assim uma coisa que eu não sei o que é ainda, é mesmo escrever, aquela coisa de escrever intransitivo, e depois à tarde estou a rever um texto que eu escrevi há 5 anos. Portanto, é uma coisa muito estranha, porque é como se fossem vários tempos desincronizados. Viagem à Índia, por exemplo, eu escrevi em 2002, 2001 e editei em 2010. Portanto, a primeira... E, portanto, há assim uma coisa um bocado louca, meio estranha. Mas já agora, passando à segunda pergunta sobre a obra, o que é estranho ainda por cima com aquilo que disse, mas que até tem uma justificação lógica, é depois quando se lê obras como Jerusalém, e que eu sei que não gosto de adjetivo, mas tenho que reconhecer que fiquei encantado, e se calhar também tanto com esta aprender a rezar na era da técnica, com Jerusalém vê-se que é uma obra de engenharia literária extraordinária na sua construção. É impossível nesse fluxo animalesco fazer uma obra daquelas, tem que ter sido com a revisão posterior. Sim, com a revisão posterior. Porque a construção é de facto extraordinária. A obra mais engenharia, digamos, mais estruturada, que vai até... Porque eu digo isto, digamos que isto é a maior parte dos livros são assim, depois há exceções. Por exemplo, uma grande exceção é o Viagem à Índia, que eu parti da estrutura dos Lusíadas. Portanto, aí havia uma estrutura prévia, é uma coisa com 10 cantos, quando há uma tempestade nos Lusíadas há ali uma tempestade também, enfim. O Jerusalém, não quer dizer que eu esteja, por exemplo, um romance, eu começo a escrever, uma coisa meio... Muitas vezes, por exemplo, o Jerusalém, eu tinha 2 ou 3 imagens. No início era a imagem, por exemplo, de uma mulher que dá o início, que é uma mulher que queria entrar numa igreja à noite e não consegue entrar. Isto era a imagem. Eu depois começo a escrever e depois aparecem personagens. E a partir daí a minha cabeça entra naquele mundo. Eu estou completamente naquele mundo. Portanto, nos dias a seguir eu estou completamente naquele mundo. Estou a seguir uma certa história que de repente também vai se criar. É difícil explicar. É como se de repente aqueles personagens, pronto, fizessem sentido. E portanto, depois não é caótico nesse sentido, porque há uma narrativa e eu a certa altura, por exemplo, percebo mais ou menos para onde é que está a caminhar e aponto 3 ou 4 coisas, caminho para ali. E portanto, apesar de tudo, por exemplo, as coisas às vezes escrevo perto do que é o final. Eu no Jerusalém não me lembro, eu guardo as coisas, mas talvez tenha alterado, por exemplo, uma ordem final. Eu acho que o último e o penúltimo capítulo, depois esqueço, mas eu tenho a impressão que alterei. A ordem que eu escrevi não foi a ordem que depois editei, troquei, mas não houve assim muito... Normalmente o que me acontece é o início, eu começo a escrever e o início eu deito fora, a parte inicial. E depois vou cortando muito no meio, mas não é... Não sei, é como se fosse um fluxo. O que eu preciso é de acabar aquilo, matar o animal até ao fim, ou seja, se eu interrompo, se eu estivesse a escrever Jerusalém, interrompesse e não terminasse mesmo a sequência narrativa até ao final, aí é que eu se calhar ficava completamente baralhado. Portanto, eu quando escrevo tudo até ao final, sei que está lá tudo, mas estão coisas a mais, depois corto, tal. Mas o Jerusalém foi muito próximo, o que está editado é muito próximo da forma como eu escrevi. É uma coisa assim estranha. Era quase descobrindo, aprender a rezar na era da técnica até mais sequencial, não é? Exato, mas... Eu posso estar... Desculpa, fiquei fascinado, por exemplo, com a construção da personagem, das personagens mais fortes. O médico, que depois quer ser político para salvar mais pessoas, não é? Isso é um tratado também de política simultaneamente, ou que não deve ser a política. É talvez uma das personagens mais fortes que eu conheço nos últimos tempos, mesmo que tenho lido a literatura portuguesa. E penso que é diferente do Jerusalém, onde há mais construção textual e aqui é mais linear. Que é uma sequência mesmo. Mais linear, com analepses tradicionais, etc. Pois. Mas com o peso da personagem que é de facto extraordinário e que já não vi há muito tempo no romance. É um romance talvez menos conhecido, mas com muita injustiça. O Aprender a Rezar. Não é engraçado que o Aprender a Rezar, por exemplo, é engraçado que às vezes as trajetórias nos países são muito diferentes. Por exemplo, o Aprender a Rezar recebeu um prémio em França muito importante. Mas os franceses adoram isto, eu acho que gostam desta escrita depurada, dura. Às vezes em Portugal. E às vezes a pessoa não tem noção, por exemplo, o Jerusalém teve, toda a gente que se fala agora, teve 2 ou 3 críticas. Eu digo, críticas no sentido, há muito pouco
muito pouca gente a escrever sobre livros em Portugal, é incrível. E isso, a pessoa vai para a França, então é incrível, porque todos os jornais têm suplementos literários, enfim, aquilo. O Aprender a Rezar na Era da Técnica, houve 2 ou 3 textos sobre o Aprender a Rezar em Portugal. Em França houve uns 50, sem exagero. É uma coisa muito... Por isso é que às vezes realmente a tradução tem esta parte. Depois leituras completamente diferentes, não é? Mas o Aprender a Rezar tem muito a ver com qualquer... Por exemplo, o Aprender a Rezar, eu lembro da imagem de onde parti, uma imagem, digamos, mental. Não me lembro de ver isto em lado nenhum, mas depois não aparece no livro, que era a imagem que dá origem ao título. Era de um homem a rezar ao lado de uma máquina do século XVIII em funcionamento. E a ideia do som da máquina, simultaneamente, quase como se fosse um duelo com o som do rezar, do Pai Nosso. Não é? E às vezes nós ouvimos mais o Pai Nosso, que estás no céu, outras vezes ouvimos mais o barulho da máquina. E foi essa imagem que gerou, o Aprender a Rezar na Era da Técnica foi gerado por esta imagem, que depois não aparece no livro, é engraçado. E muitas vezes eu escrevo também, eu tenho uma imagem final e é como se estivesse a tentar encontrar essa imagem, não é? Mas enfim, ia também fazer uma pergunta há pouco. Ia fazer uma pergunta, não sei se... Sim, se quiser. Achei muito curioso a questão da geografia na sua literatura, ao ponto de certos pontos do mundo figurarem mesmo como o título da obra. Temos a Índia, temos aqui a América, Jerusalém. A importância do local onde se escreve é importante, porque há pouco disse, bom, eu tenho que vir aos Açores, eu tenho que vir escrever aos Açores. E nesse caso, essa necessidade advém do quê? E qual seria aqui a mais-valia dos Açores? Será que vamos figurar no título de uma obra? Mais uma vez, é difícil generalizar, porque, tal como tenho alguns livros com locais, eu acho que grande parte dos livros não são passados em lugar nenhum. Por exemplo, Aprender a Rezar, né? O próprio Jerusalém tem o nome de Jerusalém, mas não é passado em Jerusalém. Tem mais a ver com uma citação bíblica, que é: se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que a minha mão direita seque. Tem a ver um bocado com a importância da memória, enfim. A questão dos locais é complicada, por exemplo, para escrever. Eu lembro-me que no início recebia muitos convites para escrever em sítios paradisíacos, nas montanhas de Suíça, não sei o quê. Eu fui sempre dizendo que não, porque eu acho que só consigo escrever em cidade. Pelo menos só conseguia. É engraçado como as pessoas vão mudando. Por exemplo, eu não gostava nada de viajar e agora gosto bastante. Por exemplo, uma coisa que me entediava profundamente, eu sei que é quase um sacrilégio dizer isto nos Açores, mas eu até tenho textos sarcásticos sobre isso. Eu até aos 30 e tal, portanto depois fui mudando, mas a natureza entediava-me profundamente, não tinha paciência, quer dizer, eu tenho textos sobre esta coisa da erva e da árvore. Eu, para mim, até há pouco tempo só existiam homens e animais, depois o resto era paisagem, as árvores, as pedras, tudo era paisagem. Há pouco tempo as árvores entraram no meu mundo, não é? Engraçado. Por exemplo, as pedras ainda não, mas fica a paisagem. A ideia da paisagem é aquilo que está atrás de qualquer coisa, não é? Para mim, e por exemplo, mesmo em termos de pintura, eu sempre, quando vejo um quadro figurativo, para mim tem um impacto, mesmo que sejam animais, não é? Completamente diferente de um quadro de paisagem. Um quadro de paisagem não me toca. Hoje ainda, se calhar, é interessante, se calhar provavelmente tenho que voltar de novo às paisagens para perceber, mesmo em termos pictóricos, para perceber se mudei a esse nível. Mas para dizer que agora ultimamente tenho mudado, e por exemplo essa questão da natureza, de escrever no meio da natureza já não me choca tanto. Eu sempre precisei da cidade, eu escrevi sempre em Lisboa, porque e tem a ver com a questão do isolamento. Eu normalmente, agora mudou um pouco, mas a minha disciplina era muito de manhã, estar fechado, não é, no tal bunker, e depois almoçava, se as coisas corriam bem, estava contente, almoçava e depois saía para a rua, ou às vezes ia dar aulas, outras vezes estava... Portanto, e esta ideia de sair para a rua e ver pessoas interessa-me, e portanto eu nunca me entusiasmou a ideia de eu estar sozinho, terminar 3 ou 4 horas isolado, de repente abrir a porta e não estar ninguém, não é? Estar no meio de uma montanha. Isso é qualquer coisa que não... Mas agora mais, talvez, e portanto... Mas quer dizer, a maior parte dos livros não estão situados em nenhum sítio, apesar de tudo.
Eu diria que grande porcentagem dos livros não estão. Porque a mim também me interessa mais o comportamento, lá está precisamente a paisagem, em que cidade é, apesar de tudo, tirando canções mexicanas e outras exceções, a paisagem não é, a cidade não é aquilo que me interessa. Interessa o que é que os homens e as mulheres fazem na cidade, não é? É mais isso. Mais alguma questão que queiram? Se ninguém coloca uma vez, ainda mais uma, porque É? tens uma dúvida. Quer no Até posso ler Jerusalém, aqui umas histórias. quer no Jerusalém, quer no Aprender a Rezar na Era da Técnica, não há uma única personagem com nome português. As personagens têm todos nome germanófilo. Há alguma razão especial para isso? É o seu desejo de internacionalização da sua escrita ou foi espontâneo? O que é, em relação à escrita, quer dizer, o que os meus livros são o mais, por isso é que é absolutamente surpreendente os livros serem traduzidos, porque é o mais anti-tradução. Por exemplo, a ideia de um livro híbrido, um livro que as pessoas não conseguem pôr em categorias, por exemplo, é completamente fora um circuito comercial exterior. Portanto, a questão dos nomes, o Aprender a Rezar, Jerusalém, etc., são passados na Europa Central, não é? Portanto, usar um nome português seria completamente... E quer dizer, para mim é completamente diferente. Se eu digo, é mesmo em termos de... O nome tem um nome não é só uma letra, não é? Não é um conjunto de letras. O nome é eu diria que é uma vibração. Eu digo, se eu disser... Clube levantou-se e dirigiu-se à janela. Se eu disser Maria levantou-se e dirigiu-se à janela, a frase mudou completamente. Toda a frase, não é só o nome, mudou completamente. Se eu disser Françoise levantou-se, é que o nome tem uma potência que contagia toda esta frase, dá um tom à frase. Claro que não altera a frase em concreto, mas dá um tom. E nesse aspecto, por exemplo, esses livros, acho que não só via com esses nomes, apareceram logo esses nomes. Mas apesar de tudo, por exemplo, aparecem nomes, aparece o Bloom, a protagonista é Maria, não é? Um nome bem português. Aparecem vários nomes em português. Depois tenho o Bar, que são homenagens a escritores, e portanto é o Sr. Brest, o Sr. Barry, não faria sentido ser nomes portugueses, está também aqui o Sr. Pessoa. Mas às vezes esta ideia, lá está, são muitos livros, não é? São muito diferentes. Esta ideia, por exemplo, que eu não ligo ou não dou importância à questão da cultura portuguesa, acho que é muito injusto. Não, eu sei, mas em termos objetivos é muito injusto. Eu fiz um livro que é a partir dos Lusíadas, portanto há um bocado de trabalho. Quer dizer, não sei se há muitos autores que fizeram pequenos Lusíadas, que não é fácil, e pequeno. Por exemplo, eu tenho um livro que se chama Breves Notas sobre... Eu tenho uma quantidade de textos sobre Cardoso Pires, sobre, enfim... Uma das coisas que eu acho mesmo que é a nossa função dos vivos é chamar a atenção dos autores que estão desaparecidos. Enfim, eu estou sempre nesta, sei lá, agora no Clino Ribeiro, por exemplo, sempre que estão a recuperar um autor, eu acho que já me convidam um pouco, porque sabem que eu valorizo muito isso mesmo. O Cristina Bessa Luís, enfim, não é bem recuperar, mas é... Mas, por exemplo, eu escrevi um livro que é Breves Notas sobre Maria Gabriela Jansol, Maria Filomena Molder e Maria Zambrano. É um livro que é... Duas destas autoras são portuguesas, a Maria Filomena Molder, que é viva, que é uma extraordinária filósofa, extraordinária mesmo, que merecia ser muito mais conhecida, e a Maria Gabriela Jansol, quando eu escrevi, também estava viva, que morreu há pouco tempo, que é uma das grandes escritoras. Também não conheço muitos autores contemporâneos que tenham escrito um livro sobre autores portugueses vivos. Agora, interessam muitas coisas diferentes, e também me parece que é completamente... A ideia de estar centrado nos próprios nomes. Ou seja, se eu escrever um livro sobre a Ilha Terceira ou sobre Lisboa, aí naturalmente os nomes vão aparecer, ou sobre uma aldeia portuguesa. Mas eu não penso muito como... Não gosto muito daquela mentalidade de um autor português fazer coisas que andam à volta de Portugal. Eu cresci em Aveiro, os meus pais são de Aveiro, eu cresci em Aveiro, e portanto uma das coisas que me marcou um dos pesadelos que marcou a minha adolescência era ir às exposições de Aveiro com os quadros dos moliceiros, portanto aqueles bares, portanto os artistas pintavam os moliceiros, e
E é isso, quer dizer, um artista não tem que, não tem que pintar Moliceiros, um artista português não tem que pintar, ou de Barcelos não tem que pintar o Galo de Barcelos, não, um artista é um artista, faz e acho que há muitas vezes a mim o que me interessa, sinceramente, não é, a mim não me interessa, na generalidade, se calhar ter algum projeto particular pode interessar, por exemplo, agora queria fazer uma volta por Portugal e interessava-me alguma coisa das tradições, etc, mas eu não estou, o meu objeto de estudo, se vemos isto como estudo, não é o homem e a mulher português, não é o ser humano português, é o ser humano, no geral, não é? E acho que, por exemplo, sei lá, a geração do Lobo Antunes, esta questão da guerra colonial também, é evidente que em determinadas alturas pode haver situações em que o país está envolvido em algo tão relevante que é quase difícil não falar disso. Uma ditadura, quer dizer, se eu vivesse no tempo de Salazar, seria difícil aquilo não ser central na minha vida. Agora, hoje, na minha geração, eu acho que há a questão, por exemplo, europeia, é uma coisa até que eu vejo na geração com 19, 20 anos, a questão da Europa é uma coisa como se a Europa fosse um núcleo, uma unidade, não é? Eu diria que me interessa muito a questão europeia, mais do que uma coisa. Mas, como eu estou a dizer, isto não é regra, porque, por exemplo, um dos projetos que eu queria fazer era à volta das tradições portuguesas. Mas sim, acho que temos é que ser livres, não temos de ter obrigações. Eu não tenho uma obrigação de fazer coisas sobre um determinado sentido ou outro, enfim. Aliás, eu acho que quase todos os escritores hoje não há muito esta ideia dos nomes. A mim também, a questão dos nomes também me liberta. Quando eu ponho um nome estrangeiro também, ou fora da minha, sei lá, se eu ponho o Joaquim, eu conheci Madeira com uma série de Joaquins, não é? Isso, há ali um contágio qualquer que não me interessa muito, enfim, mas é uma... Eu não sei se querem fazer mais... Só de fazer um comentário. Essa ausência de espaço, essa mudança de nome, é também aquilo que neste momento projeta muito posterior para a questão da literatura no mundo. Não é um livro, é um autor português, mas não está necessariamente relacionado com Portugal, é lido em qualquer parte do mundo e tem leitores e acessões e interpretações em qualquer parte do mundo. Portanto, é a grande vantagem. Não quer dizer que seja uma intenção pessoal, mas a nível de funciona, mas aqui estava a dizer da questão de não é intencional, não é uma questão de projeção, é a forma de interessam mais as pessoas do que interessam os espaços. A ausência de espaço favorece isso. Se eu identifico o espaço... Não, depende muito. Se for uma coisa passada por exemplo, precisamente sei lá, se fizer uma coisa passada na Síria, por exemplo, às vezes... Não, a questão é a pessoa não pensar. Eu pessoalmente escrevo sem pensar no que vai acontecer, escrevo mesmo com vontade própria. Livros que às vezes não podem, são mais híbridos, outros são mais lúdicos, outros são mais tal, e nunca penso nessa parte. Eu vejo a escrita como um projeto de investigação, quase científico. Eu ponho a literatura nas ciências sociais e humanas, quase. Claro que é uma arte social e humana, que é eu quero entender como é que, por exemplo, uma menina está perdida no seu século à procura do pai, é de uma menina com trissomia 21. É? Eu trabalho, por exemplo, com pessoas, eu dou aulas para futuros professores de pessoas com deficiência intelectual e física, e tenho muito contacto com pessoas com trissomia 21, enfim, que é um contacto extraordinário, e com paralisia cerebral, enfim, uma série de coisas. E, por exemplo, ali interessava-me perceber, aquele livro é uma menina com 14 anos que tem trissomia 21, que está à procura do pai, e há um homem que passa e que não sabe bem quem é, e que percebe que ela está à procura do pai e vai com ela por várias cidades tentar encontrar o pai. E depois vai para um hotel, cruza-se com outras pessoas, e aquilo é como se fosse uma investigação de ciências sociais humanas, tentar perceber o que é que acontece. É um pouco a ideia de, e se uma menina com trissomia 21 estiver à procura do pai, se perdesse, e há um homem que o pega, e vai com ela tentar encontrar o pai, o que é que lhe aconteceria a esse homem? Como é que ele mudaria mentalmente? O que é que aconteceria às pessoas? Como é que as pessoas iriam olhar para eles? E, portanto, como eu não posso fazer essa experiência em laboratório, não é? É um pouco por hipótese de vida, não é? E é isso que me interessa muito. Depois tudo o resto... Para isso o
espaço não é importante. Sim, sim, quase sempre o espaço não é importante. Na América é importante, nas canções mexicanas é importante, portanto há exceções, mas no geral não, porque eu quero perceber, é um pouco uma coisa da química. Eu por acaso fiz química, houve uma altura que estava muito fascinado pela química, pela matemática, enfim, é muito estranho. Mas eu hesitei em ser futebolista e ir para a matemática, era aos 18 anos. Mas, por exemplo, isto é uma questão muito química, que é juntar partículas, ou seja, de repente se aparecer se há um médico, não é? Que de repente se cruza com um médico quase fascista, se de repente se cruza com uma mulher frágil, o que é que pode acontecer, o que é que não sei o quê. E, portanto, escrever para mim, inventar ficções, narrações, é muito pôr em movimento uma possibilidades de encontro, não é? Nós já não podemos fazer, por exemplo, hoje já são proibidas as experiências sociais. Por exemplo, nos anos 60 e 70, há uma quantidade de experiências sociais que se faziam, de algumas célebres, em que não se dizia a uma pessoa que os outros eram todos, digamos, atores, e colocava-se a fazer uma coisa sem ela saber. Enfim, há uma das coisas, Stanley Mills, que é o Stanley Mills, que tem uma experiência depois da Segunda Guerra. Ele chamava universitários americanos que não sabiam que estavam a entrar numa experiência social, em que todos os outros eram atores, mas o teste era ver até que ponto a obediência ia até aos limites, a pessoa obedecer e por outro lado uma espécie de crueldade. E então era-lhe explicado a esse universitário que era um jogo, que o outro estava amarrado por fios elétricos, e quando falhasse uma pergunta tinha um choque elétrico. E à medida que ia falhando mais perguntas, o choque elétrico ia aumentando, e era-lhe explicado que a partir de uma determinada altura de carga elétrica, aquela pessoa iria morrer. E julgo que é o Stanley Milgram. Será? É isso, Stanley Milgram. E podem ver depois na internet que é um estudo social, e o que foi incrível foi isso. Portanto, o universitário americano, portanto, aparentemente, porque era um bocado aquela ideia os nazis são os monstros, e depois o outro ponto de vista que era a maldade é uma coisa que está espalhada por todos, não é? E ele fez esta experiência, e realmente os universitários americanos, totalmente descontraídos em tempo de paz ou de pós-guerra, portanto, sem pressões, eles entravam numa sala, era explicado isso, eles viam aquela pessoa, viam a ser ligada, depois não a viam, só ouviam o som da resposta à pergunta. Se ele falhava, ele dava um choque elétrico. Eu não sei exatamente os números, mas foi um estudo que foi muito divulgado, julgando à volta de quase 70%, 60 e tal por cento, que foram até ao limite, porque aquilo artificialmente ele ia falhando, não é? E estava um cientista, que era um ator, a dizer, continue, isto é uma experiência, temos que continuar, você tem que obedecer, tal. E eles foram carregando. Há umas imagens mesmo históricas que se vê um senhor que continua a carregar e depois deixou de ouvir som do outro lado, e de repente pôs na cabeça, a dizer o que é que eu fiz. Mas realmente e portanto, esse tipo de... Como hoje não podemos fazer isso, interessa-me essa questão ficcional. Como é que as pessoas reagiriam se, por exemplo, Como é que de repente verem um homem que não é pai de uma menina com trissomia 21 a entrar no mesmo quarto? Como é que as pessoas reagem? Tentar pensar nesse tipo de coisas. E também me interessa muito, em termos literários, pensar sobre estes campos humanos que estão muito excluídos. A questão da loucura no Jerusalém, por exemplo, aqui tem a ver com a questão da trissomia 21, que me interessa muito, porque também o que é terrível em termos... que é também compreender como é que essas pessoas poderão reagir, não é? Porque nós estamos num espaço totalmente funcional, hoje à tarde também falava disso, quer dizer, por exemplo, estão aqui uma série de pessoas, se nós fôssemos pela análise que temos aqui, parece que todas as pessoas sabem falar de uma forma, sabem falar, sabem ouvir, sabem não sei o quê, mas isto não é representativo de todas as pessoas estão fisicamente aptas. É? Esta é a ideia que nós temos um bocado da humanidade, porque a cidade é uma máquina de tirar as exceções, mas depois começamos a somar as exceções e às vezes são 20% ou 30% da população, que é muita coisa. Por exemplo, não estão aqui doentes, pessoas muito doentes não estão aqui, estão no hospital, pessoas que não podem andar, pessoas com loucos estão internados, pessoas com um determinado tipo de deficiência estão fora.
Portanto, nós vamos tirando, isto parecem cegos, não é? A quantidade de cegos que há, não estão. E de repente, nós temos a sensação que é este o nosso mundo e vamos lidando com isto. E por isso, por exemplo, o meu trabalho com as pessoas com trissomia 21 é mesmo extraordinário, porque é a pessoa perceber, por exemplo, eu aprender coisas em concreto, e não é nenhum paternalismo, eu aprendo coisas sobre linguagem com eles, muito concretas. Por exemplo, eu dou muito um exemplo, uma das primeiras vezes que eu estava a falar com um grupo com miúdos, eu digo miúdos, às vezes têm 30 anos, 30 e tal, mas com trissomia 21, e eu estava a falar do plural das cadeiras, ou seja, e por exemplo, eu tinha uma cadeira que era, imaginem, este tipo e esta cadeira, e um miúdo disse, como é que pode ter o mesmo nome uma coisa que é castanha e uma coisa que é cinzenta? Uma coisa que é de plástico e uma coisa que é de madeira. Como é que... Isso é absurdo. E realmente é uma coisa engraçada, perceber que a linguagem, por exemplo, vive a linguagem é extraordinária, por isso é que nós usamos muita linguagem, porque resolve o mundo rapidamente, não é? Cadeira, janela, enfim. Eu amanhã no curso vamos falar um pouco sobre isso. Resolve o mundo, mas não vê o mundo. E, por exemplo, as pessoas que têm dificuldade de linguagem, é como um cego, por exemplo, eu tenho um ou dois amigos cegos, por exemplo, que realmente esta questão não é mítica, não é uma coisa concreta, é fisiológica, ouvem coisas que são inacreditáveis, porque realmente desenvolvem. E, por exemplo, uma pessoa que não domina bem a linguagem, desenvolve outras coisas incríveis. Por exemplo, em termos de visão é incrível, às vezes de pormenores, que nós, como despachamos garrafa, cadeira com uma palavra, aqueles pormenores não existem, de repente estamos a falar de pormenores. E portanto, esta parte também me interessa muito, a questão da linguagem, enfim, é outro dos mundos que me interessa muito. Eu não sei se há mais perguntas, mas depois posso... Eu hoje à tarde li, eventualmente, se puder ler uma ou duas histórias rapidamente, hoje à tarde li umas histórias que já são antigas, do Sr. Brecht, que é daquele bairro que está ali o Sr. Walser, enfim, uma série de... E eu gostava de ler, até porque, infelizmente, isto continua a ser, ou voltou a ser atual. O desempregado com filhos. Disseram-lhe, só te oferecemos emprego se te cortarmos a mão. Ele estava desempregado há muito tempo, tinha filhos, aceitou. Mais tarde foi despedido e de novo procurou emprego. Disseram-lhe, só te oferecemos emprego se te cortarmos a mão que te resta. Ele estava desempregado há muito tempo, tinha filhos, aceitou. Mais tarde foi despedido e de novo procurou emprego. Disseram-lhe, só te oferecemos emprego se te cortarmos a cabeça. Ele estava desempregado há muito tempo, tinha filhos, aceitou. Portanto, são aquelas micro-histórias. E eu lembro que este texto eu escrevi muito antes, mas muito naquela altura da crise, não é? E era muito engraçado, por exemplo, as crianças achavam muito divertida, riam-se à gargalhada, e os adultos ficavam muito... Depois eu à tarde li esta história, por exemplo, hoje não falámos sobre isso, mas a questão de política, não é? A grande questão quase sempre é como intervir politicamente a nível literário, não é? E isso é um problema porque muitas vezes os livros, quando um livro literário entra na política, normalmente não funciona bem a nível literário, não é? Quase todos os livros muito empenhados politicamente. Há exceções incríveis, como 1984, Orwell, mas são exceções, não é? Mas muitos livros que se empenham politicamente, e eu tenho sempre esta questão de como quero intervir politicamente, mas não quero intervir tendo intervenções diretas. E, por exemplo, esta história que é contra a pena de morte, que é um exemplo de qualquer coisa que me interessa. Avaria. Por um curto-circuito elétrico incompreensível, o eletrocutado foi o funcionário que baixou a alavanca e não o criminoso que se encontrava sentado na cadeira. Como não se conseguiu resolver a avaria, nas vezes seguintes o funcionário do governo sentava-se na cadeira elétrica e era o criminoso que ficava encarregue de baixar a alavanca mortal. Por exemplo, esta história é uma forma indireta de ser contra a pena de morte. Se quiser pôr perguntas. Já vai avançar e também presumo alguns livros para Gonçalo fotografar. Eu tenho um conjunto de 10, portanto, se todos tiverem. Vamos ficar aqui depois da hora de jantar. Muito obrigada, Gonçalo. Obrigada, Paulo.